Bom, em língua portuguesa hoje, nós vamos fazer da página 8, a página 8 e a página 9, tá? Então, a gente começa com uma leitura, o Príncipe e o Sapo. Vocês vão ler esse pequeno texto, bem pequenininho, tá? O Príncipe e o Sapo. E vão responder as perguntas sobre o texto, ó. Conversando sobre o texto. Quais são os personagens? Você vai ver no texto quais são os personagens. A feiticeira lançou um feitiço no Belo Príncipe. Que feitiço foi esse? Ah, não lembro? Volta no texto e tenta achar qual foi o feitiço que ela lançou para o príncipe. 3. Como esse feitiço poderia ser desfeito? O texto diz como que ele ia ser desfeito. 4. O feitiço foi desmanchado? Se for sim, você vai marcar no sim o xizinho. Se for no não, vai marcar no não o xizinho. O que aconteceu depois? Depois o que houve? O que aconteceu? Tá? Produção de texto. Aí aqui a gente tem uma produção de texto também. O que você acha de modificar o final dessa história? Use a sua criatividade e crie um final bem divertido, bem diferente daquele que você acabou de ler. Então aqui tem um final. Esse texto tem um final. Você agora vai mudar esse final, você vai inventar um outro final. Então você tem que usar a criatividade e criar um final diferente do original. Aí aqui tem algumas dicas. Revise o seu texto, daquilo que eu já expliquei da outra vez que a gente fez uma produção de texto, né? A gente escreve um texto, primeiro, da forma que vem na nossa cabeça. Escreveu? A gente vai ler o texto e corrigir algum erro que a gente tenha cometido e ver se está claro, se quem vai ler vai entender. Você sabe o que você escreveu, mas as outras pessoas não estão na sua mente. As outras pessoas vão conseguir entender o que você escreveu? Esse texto está claro? Está legal? Beleza, se tá, vamos para o próximo. Verifique a ortografia e a pontuação. Aí você vai ver. Coloquei vírgula, ponto final, ponto de interrogação, travessão, né? Comecei a frase com letra maiúscula. Usei letra maiúscula em nome de pessoa. Importante, gente. Vocês podem usar a letra que for mais confortável para vocês. Vocês podem usar tanto a letra cursiva quanto a letra de forma, né? Só que, vamos lá, a letra de forma ela também tem maiúscula e minúscula. Isso é importante, tem que prestar atenção nisso. Segundo, eu não posso começar a minha palavra ou o meu texto com uma letra de forma, por exemplo, e no meio botar cursiva. Então, por exemplo, eu não posso fazer isso, quer ver? Ó? Vamos ver aqui que eu vou escrever a palavra cabelo. Eu não posso escrever assim. Esse B aqui, ó, tá estranho. Ele não tá na cursiva. Se eu for escrever com a letra cursiva, eu vou escrever cabelo. Se eu for escrever com letra de forma, eu vou escrever cabelo, tá? Então, assim, se eu começo com um tipo de letra, eu termino com esse mesmo tipo de letra. Eu não posso misturar as letras, tá bom? Olha aqui. Continuando aqui as dicas. Apresente ao seu professor. Aí vai me mandar e eu vou fazer as correções, né? Eu vou ver se está tudo certinho, legal, e vou reenviar. Quando vocês receberem de volta a minha correção, vocês vão reescrever o texto, tá? Corrigindo as observações que eu colocar. Depois, lê em voz alta, tá bom? Desafio. Vamos numerar as frases de acordo com a ordem dos acontecimentos na história. Então, tem essas frases aqui. Você vai ver o que aconteceu primeiro. O que aconteceu primeiro, vocês vão colocar dentro desses quadrados aqui o número 1, tá? O que aconteceu depois do número 2, o que aconteceu depois do número 3 e depois do número 4. Vocês vão numerar de acordo com a ordem que apareceu a história, tá bom? E aqui temos mais uma tirinha, que vocês vão ler a tirinha. Quando a gente vai ler uma tirinha, a gente tem que observar o que está em volta, a expressão no rosto dos personagens, tudo, tá? Uma tirinha, a imagem também fala muito, não só o que está escrito em palavras. Então, a gente tem que observar tudo. Os traços que estão no balão de fala, a imagem, a expressão no rosto dos personagens, as cores, tudo. A gente observa tudo quando a gente vai ler uma tirinha ou uma história em quadrinho, tá bom? Aí vamos lá. Número 1.
Na tirinha, Armandinho e o pai tinham a mesma opinião em relação ao perigo do jacaré? Vocês vão ler e vão ver. Eles tinham a mesma opinião? Se sim, vocês vão dizer por quê. Se não, também vão dizer o porquê que eles não tinham a mesma opinião. Número 2. No trecho, ele deve estar apavorado. A palavra em destaque se refere ao... Bom, a palavra em destaque aqui, ó. Ele. Tá vendo? É uma palavra que está mais escura do que o restante da frase. Ela está em negrito. Essa é a palavra em destaque. Então, quem é ele? Quem é esse ele? É o jacaré de papo amarelo? É o pai do Armandinho? É o Armandinho ou é o sapo? Tá? Então, você vai descobrir quem é ele. Na número 3. No trecho, não chega perto, Dinho. A palavra em destaque passa a ideia de... Ó, a palavra em destaque aqui é o não. Observa que o não ele tá mais escuro que o restante da frase. Está em negrito, justamente para se destacar. Então, essa palavra não, ela passa a ideia de quê? De afirmação, de negação, de tempo, lugar. Vai escolher qual a opção correta e marcar com X, tá bom? Podem fazer no caderno, não precisa imprimir o material, mas lembrando sempre que eu vou colocar no meu caderno, página 8, exercício número 1. Eita, peraí, só um minutinho. Exercício número 1. Aí vai botar resposta. 2. Vai colocar resposta. Não há necessidade de copiar tudo, tá? Mas o caderno precisa estar organizado pra gente, quando ler aquela resposta, saber de onde saiu. Não pode estar assim voando, tá bom? Então é isso, gente. Qualquer dúvida é só falar.